Bom, pessoal, boa tarde. Queria muito agradecer ao professor Zé Bento, ao professor Joanir pelo convite, pessoal da comissão organizadora, é uma grande satisfação estar aqui. Eu queria agradecer muito a todos vocês pela paciência de estarem aqui. Eu vou tentar falar daqui, porque é mais ou menos o ângulo que essa foto foi tirada. Apesar de eu não ter uma ligação muito oficial com o grupo de Pirassununga, eu aprendi 3 coisas aqui. Esse dia foi a primeira palestra em inglês que eu assisti na minha vida. Eu estava no começo do mestrado, e eu acho que o professor Joanir e o professor Zé Bento trouxeram o Pollack para falar aqui nesse auditório. Então, tem algumas pessoas aqui, ó, o Totti, o Fris, o Roberto Torres, o Dr. Pedro, eu era o motorista oficial do Dr. Pedro, o Augusto, Maria Eugênia, a Jo, quem mais que eu estou vendo? A Aline, eu acho que estava no mesmo lugar que ela está hoje. Então, assim, todo mundo aqui estava, muita gente daqui estava, e a Cíntia também. Aqui a Cíntia. Então, todo mundo começando a carreira, a gente tinha um caminho longo pela frente. E nesse dia eu aprendi, primeira lição, que eu não sabia inglês. Então eu fiquei o tempo todo aqui, não entendi absolutamente nada. E já foi a primeira lição. Depois disso eu terminei o mestrado, fui para o doutorado, e aí eu voltei aqui em Pirassununga, num curso do Luiz Varona. E aí eu aprendi mais 2 coisas. Que eu não sabia espanhol e que eu não sabia programar computador. Então ficou evidente para mim nesse momento que a minha carreira no melhoramento ia ter vários obstáculos e que o negócio não ia ser fácil. Mas aí o tempo foi passando e as coisas foram acontecendo, você tenta contornar algum problema que você tem, alguma dificuldade estudando um pouco, e aí minha carreira evoluiu. E aí, o professor Zé Bento, né, nessa trajetória que a gente acabou compartilhando em alguns momentos, ele também participou do concurso que eu não passei, né? Então, isso também foi uma... E quem passou está aqui, o Gerson. Eu acho que foi um concurso muito justo e, enfim, a gente sempre aprende boas lições nesses momentos. E aí acabei, né, virando professor, me ocupando com ensino, pesquisa e extensão, e eu vou tentar fazer uma abordagem da contribuição das parcerias nesses 3 eixos, certo? Eu acho que, por mais motivador e sexy que seja um quadro cheio de algumas equações numa aula de recombinação, isso não é uma coisa muito atraente, né, para todos os alunos. Então a gente tenta seduzi-los com outras atividades. E graças a essas parcerias, a gente consegue levar os alunos para conhecer na prática como que o melhoramento acontece. Então, lá em Minas, naturalmente, a gente tem que levar o pessoal para ver gado de leite. Se não faz isso, é execrado, né? E a gente tem que levar o pessoal também fazendo gado de corte. Então, graças a esses contatos que a gente tem, a gente consegue mostrar para os alunos que algumas coisas acontecem na prática e que a gente consegue impactar naquilo ali, tá certo? Para aqueles alunos que não conseguem ir na fazenda, a gente dá um jeito de gravar o que acontece, aí a gente faz os filminhos e a gente muda, a gente vai se adaptando a esse novo contexto que a gente tem hoje, porque os alunos que estão nos assistindo, eles não são como nós éramos enquanto alunos. Então aquela ideia que eu tive no começo da carreira, de dar a aula que eu queria ter, ela não funcionou. Porque os alunos de hoje não são como eram os alunos da minha turma.
Então a gente tem que adaptar, a gente tem que virar blogueiro. Já aproveita, vocês podem seguir o meu canal no YouTube, tá certo? Que tem alguns vídeos, algumas coisas um pouco mais abrangentes no ensino do melhoramento. E nessas ocasiões a gente sempre tenta compartilhar um pouco da experiência, um pouco daquilo que deu certo, daquilo que não deu certo, e assim a gente vai passando o nosso tempo. A gente não consegue dissociar hoje um ensino de boa qualidade que não esteja vinculado com pesquisa. E talvez poucas áreas do conhecimento tenham uma parceria tão bem estabelecida entre a iniciativa pública e a iniciativa privada quanto o melhoramento. Tá? Graças a essas parcerias, né, a gente consegue. Então, eu preciso agradecer aqui, eu tenho o maior prazer de ter essa experiência de conhecer o Dr. Eduardo e poder fazer algumas pesquisas com o pessoal da Fazenda Mundo Novo e também com todos os agentes, né, públicos que nós temos no Brasil. Mais do que fazer pesquisa, são as inquietações que a gente começa a ter quando a gente conversa com as pessoas que trabalham e dependem do melhoramento genético. Eu comecei a ir na Fazenda do Mundo Novo em 2011, mais ou menos. E toda vez que eu vou lá, eu tenho que estudar. Porque é uma sabatina. E eu confesso que eu fiquei desesperado ontem, que eu vim de carona com o Eduardo de Uberaba para cá, e eu não tive tempo de estudar. Porque ele quer saber como que estão os dados, como estão os resultados dos projetos em andamento, o que a gente está fazendo, se o que ele está fazendo está certo, e quem somos nós para falar que o que ele faz não está certo, né? Então a gente é instigado, é estimulado a aprender cada vez mais, e aí a gente inverte o agente que faz a pergunta para a determinação de uma pesquisa. Quando a gente está dentro da universidade, naquela bolha, e a gente começa a inventar problemas para propor soluções, a gente começa a realizar pesquisas que não estão alinhadas com a demanda do nosso principal cliente. Agora, a partir da hora que você tem contato com as pessoas do setor produtivo, e elas te indagam, te perguntam, e você não sabe a resposta, você sempre começa a ter bons objetos para o desenvolvimento dos seus trabalhos de pesquisa. E é assim que as coisas têm sido. Com esse tipo de parceria, a gente consegue identificar causas que valem a pena serem pesquisadas. E aí a gente mobiliza a nossa energia para que a gente responda a essas perguntas. Mas a gente entra numa situação talvez um pouco utópica de achar que ao longo da execução de uma pesquisa a gente vai encontrar uma resposta e a gente vai ficar satisfeito. Só que nesse caminho surgem mais perguntas, você não vai dar conta de responder, e o que acontece é que você começa a ter que priorizar o que você vai fazer. Certo? Então a gente tem como dever identificar boas perguntas, e estando com os nossos principais clientes, é mais fácil identificar essas perguntas. Então, eu acho que a primeira coisa que a gente consegue aprender com essas parcerias público-privadas é identificar questões que valem a pena serem pesquisadas. Tá certo? A gente, né, lá na Fazenda Mundo Novo, a gente já fez 5 dissertações de mestrado, 4 teses de doutorado, e obviamente, quando eu fui fazer meu pós-doutorado, eu usei os dados coletados na Fazenda. Então, isso dá muita segurança para nós, porque eu demorei um pouco na minha carreira para entrar nesse negócio de genômica ou para entrar em algumas áreas, porque primeiro eu investi bastante energia em coletar os dados para que o nosso grupo pudesse trabalhar com esses dados que tinham sido coletados de maneira conhecida, de maneira bastante segura. E nesse período, a gente já publicou aí
os 10 trabalhos. A gente tem 2 trabalhos ainda em andamento, e provavelmente o rebanho da Fazenda Mundo Novo deve ser um dos mais bem estudados que a gente tem hoje na raça Nelore. E provavelmente o Eduardo e o Daniel são os técnicos que mais publicam no Brasil, porque a gente faz questão que eles constem como autores do nosso projeto, porque é mais do que justo que isso aconteça. Eu também tenho e aqui eu acho que pode ser uma informação um pouco diferente para vocês, da formalização de uma parceria público-privada que tem benefícios tributários. Existe eu não sei exatamente se é uma norma ou se é uma lei, uma portaria, obrigado, Juliana, que permite a redução de pagamento de PIS/COFINS quando a empresa investe na melhoria da cadeia produtiva que ela trabalha. Essa portaria, ela derivou de um programa chamado Mais Pecuária, que o João Cruz Reis Filho, que era um assessor do ministro e um melhorista bastante envolvido, fez enquanto estava no Ministério Brasil. Esse programa teve algumas alterações e o ramo que foi para a área de gado de leite foi intitulado Programa Leite Mais Saudável. Como que a gente faz isso? A gente apresenta uma proposta de pesquisa, naturalmente ligando os resultados dessa pesquisa com a sociedade. A empresa que vai financiar, no caso aqui, uma cooperativa do Estado de Minas Gerais, apresenta esse projeto tanto no Ministério da Agricultura quanto no Ministério da Economia ou qual Ministério, para que o projeto aprovado pelo MAPA sirva como estratégia de alteração da base de cálculo de PIS/COFINS. E com essa alteração da base de cálculo, ela paga menos imposto e direciona imposto para pesquisa. Com esse recurso, que desde 2020 até o final do projeto, que é 2027, já deve ter disponibilizado aproximadamente R$1 milhão para pesquisa, a gente desenvolveu um projeto de identificação e depois seleção genômica para eficiência alimentar. E o que a gente entrega para a comunidade é a possibilidade dos associados da cooperativa comprarem embriões das vacas que nós identificamos como mais eficientes. Então é uma forma da gente conduzir as pesquisas e devolver para a sociedade algum tipo de benefício para que o projeto se pague. Isso evoluiu um pouco. A gente teve 2 fases do projeto. A primeira, quando a gente começou a coletar os dados, e naturalmente com o sistema de avaliação de consumo, a gente teve acesso aos dados de consumo, mas a cooperativa ela foi além. Ela pediu se a gente podia transformar essas diferenças de eficiência alimentar em algum indicador de impacto ambiental. E aí lá na UFMG a gente tem um negócio que é muito bacana. É uma câmara de respirometria. Não sei se todos aqui conhecem isso, mas é um negócio muito legal. Você coloca uma vaca lá dentro e você mede o que ela produz de calor, o que ela emite de gás, e aí você faz todos os cálculos que você precisa. Logo que eu descobri isso, fui falar com os meus colegas da nutrição, todo empolgado, dizendo assim, tem que fazer um negócio, né? Eu falei, vamos fazer, tem que arrumar isso na câmara, tem que fazer não sei o que e tal. Mas quantos animais você quer? Uns 1000. Não, como assim? Não, uns 1000, dá pra gente aprender uns bezerros, umas novilhas, umas vacas. Mas 1000? Não, uns 500 já serve pra gente começar. Aí, não, mas não é bem assim. Você tem que colocar o animal para adaptar, aí o animal fica uns 20 dias. Não, mas a gente não consegue reduzir isso, sei lá, fazer o quê? Não dá. Aí eles sempre ficam colocando, arrumando
empecilho para a nossa solução, é só plantar um animal, né? Enfim, a gente tem algumas questões metodológicas, mas o pessoal de lá já fez alguns trabalhos com animais GIR e eles desenvolveram equações de predição da emissão de metano a partir do consumo de matéria seca. Fizeram vários testes para ver se essa equação era boa, se eu podia trabalhar só com o consumo de matéria seca ou se precisava trabalhar com alguma outra variável preditora. E eles falaram assim, não, você pode trabalhar só com o consumo de matéria seca, que já é suficiente. Então esse aqui é um projeto, né? A gente entrou nessa segunda etapa de emissão de metano, eu incluí isso aqui, porque eu vi que o pessoal estava falando disso, falei, vou surfar na onda também. Então a gente está fazendo esse tipo de trabalho graças a esses recursos que a gente tem conseguido diretamente com uma cooperativa do Estado, e ela tem benefícios fiscais por dar suporte a esse tipo de pesquisa. Então é uma coisa que às vezes a gente não está acostumado, a gente quer que o dinheiro venha ou do governo, ou às vezes que a empresa faça um aporte direto, não é incomum, mas a gente tem algumas outras formas de explorar isso, tá certo? Enfim, naturalmente a gente tem outras pesquisas, mas eu queria destacar essa em especial pela forma como nós conseguimos os recursos. Eu acho que aqui pode ser uma informação diferente. Eu fiz essa pesquisa no estado de São Paulo para ver se tem alguma coisa específica para gado de leite. Para gado de corte, eu não vi essa informação, essa separação do programa mais pecuário na parte de leite e na parte de corte, fez com que a parte de gado de corte não tivesse uma estratégia fiscal como essa. Mas enfim, a gente pode trabalhar com algumas alternativas. Mas aí o que acontece? Vou falar um pouco de ensino e de pesquisa. A gente precisa comunicar isso que a gente faz de alguma forma para as outras pessoas. E, geralmente nós, pesquisadores, somos péssimos comunicadores com a indústria, com as pessoas que estão precisando daqueles resultados. A gente precisa melhorar isso. Na parte de extensão e prestação de serviços, né, nessa transferência de conhecimento, a gente tem que contar com algumas estratégias, por exemplo, com alguns amigos famosos, que é o caso do Marcos Vinícius, que foi embora, mas eu tive que dar uma aula prática para os alunos de melhoramento lá da UFMG. A gente estava se aproximando da Megalite, que é uma exposição bem grande lá, e eu simplesmente falei, vamos tentar fazer uma aula prática, mostrar umas vacas que por mais simples que seja, tem muita gente que está num curso de veterinária hoje, num curso de zootecnia, que só vê vaca em vídeo ou em foto. Então a gente queria fazer uma aula simplesmente para mostrar, fazer alguma coisa de aplicação para os alunos. E aí eu chamei os alunos do meu grupo, chamei o Marcos e falei, Marcos, você fala um pouco? Fala. Mas por que a gente não faz na abertura da exposição um mini curso de melhoramento? Aí eu tenho os alunos lá que gostam de mexer no Instagram, que gostam de mexer nessas coisas de internet, começaram a fazer uns formulários, começaram a colocar os negócios no site, e com 3 dias nós tínhamos 300 inscritos. Todo mundo ficou empolgado, né? Porque ainda faltavam uns 10. Aí a gente foi no lugar onde seria o curso, e tinha 100 cadeiras. Né? Aí a gente teve que suspender as inscrições e torcer para que as pessoas não fossem. De qualquer maneira, dos 300 só foram 180 para um dia de apresentações. E aí a gente vê que quando a gente faz a comunicação da forma certa, as coisas começam a aparecer. A gente tem que comunicar na linguagem da pessoa que a gente quer atrair para o evento. Esse evento ele acabou sendo incorporado na programação oficial da Megalite, e todo ano, no primeiro dia,
que é um dia morto para o parque de exposição. Ainda não tem julgamento, ainda não tem leilão, só tem a abertura. A gente ocupou o primeiro dia com esse evento. E voltando a uma questão que já foi tratada aqui, os meus alunos não foram na aula. A ideia original era que a aula fosse para eles, tudo foi organizado para que eles tivessem uma aula prática. Outras 180 pessoas acharam mais interessante do que os próprios alunos do curso de veterinário. Talvez, assim, o professor deles não é igual ao Bento, não é igual ao Joanir, né? Então talvez eles não tenham tanta afinidade pelo professor. Mas de qualquer maneira, era uma aula na cidade deles, né? E isso e essa falta de engajamento que outras pessoas já falaram, assim, é prejudicial para o aluno, porque às vezes você está lá, pô, o cara perdeu a chance de conhecer o Marcos Vinícius, entendeu? Perdeu a chance de conhecer pessoas que trabalham na área, que poderiam ser possíveis empregadores. Então, a gente precisa retomar esse engajamento. Nós, professores, precisamos, de alguma forma, trazer o nosso público, o nosso cliente mais perto de nós. Tá? E essa parte de extensão, então, ela tem essa vertente. Quando a gente leva a informação para um público mais genérico, ou, no caso de um programa de melhoramento, quando a gente atende a demandas específicas. E talvez seja nesse ponto que a minha carreira tenha mudado um pouco. Se a gente pensar em termos de aplicação de melhoramento, a gente tem 3 estratégias. A gente tem um programa de melhoramento no nível de uma associação de criador, no nível dos programas independentes, e às vezes um programa específico para cada fazenda. Certo? E a gente pode atuar nesses 3 níveis. Só que uma pergunta que é recorrente é essa: como ganhar dinheiro com melhoramento? A gente sabe que o usuário de genética de boa qualidade, ele ganha dinheiro, ele pode ganhar dinheiro se ele usar aquilo de maneira correta. Agora, e o provedor da semente? Como que esse cara ganha mais dinheiro? O touro, ou o material genético, é o primeiro que sofre quando você tem uma crise de preço e o último que se recupera. E as pessoas estão nesse negócio há muito tempo. E aí eu percebi, como eu não era muito competitivo nesse negócio de fazer ciência, né, nesse tipo de... Eu comecei a enxergar uma outra possibilidade, que é quando o cara quer ganhar mais dinheiro, e a gente tem que fazer um planejamento para aquilo, a gente não pode deixar um rebanho de gado sob seleção, com 1.500, 2.000, ou 800, ou até 300 vacas, sem um plano estratégico, ou nas mãos, às vezes, do vendedor de sêmen, ou de um técnico de uma associação que tem um conhecimento compatível com a função que ele executa. E aí, entra nessa estratégia aqui, que eu queria chamar para vocês. Qual que é o objetivo do programa? É um pouco diferente de objetivo de seleção que a gente falou aqui. Se a gente chega no selecionador e falar que a gente vai desenvolver um objetivo de seleção para ele, onde o peso da desmama vai ter um ponderador tal, a idade ao primeiro parto vai ter um ponderador tal, e a stayability vai ter 30% do peso, ele vai falar, tá, e aí? A moeda que essa pessoa gosta de ouvir é: eu quero vender 250 touros por ano, eu quero faturar 4 milhões, eu quero faturar 6 milhões. E quem está ajudando ele nesse planejamento? Como que a gente ajuda os selecionadores no alcance desse objetivo? A gente tem, né, que definir estratégias e táticas de médio e longo prazo para que ele consiga atingir o seu objetivo.
Não estou dizendo que o objetivo de seleção não é importante. Estou dizendo simplesmente que existe uma outra forma da gente enxergar o programa, tá certo? Com um foco, por exemplo, no lucro. Tá? Eu tenho que tomar decisões de seleção, eu tenho que tomar decisões de acasalamento da mesma forma. Mas existe um outro nível de planejamento que às vezes nós não estamos atuando. É muito comum você chegar numa fazenda comercial e ele ser atendido por uma empresa de gestão que fala para ele: o seu orçamento é de R$50 por cabeça mês, você vai ter que vender a roupa pelo preço médio de 270 para você ganhar R$2.000 por hectare. E quanto que a gente está fazendo o nosso selecionador ganhar? Ou talvez ele nem saiba quanto ele ganha e o planejamento fica muito longe daquilo que ele executa. Então eu percebi que essa área, né, que nos colocava em contato direto com os parceiros privados, precisava de um pouco de atenção. E quando a gente se aproximasse disso, nós teríamos benefícios ou aprenderíamos coisas para ensinar os alunos a atuar no mercado e dar suporte no atendimento desse objetivo. Isso coincidiu, né, com a execução de um trabalho que nós fizemos para tentar entender o que os melhores selecionadores faziam, por que os rebanhos de alguns selecionadores eram melhores, o que eles usavam de tecnologia, quanto eles ganhavam, pelo menos em termos do nosso indicador favorito, que é a resposta à seleção, que é um bom indicador do ponto de vista de melhoramento genético, do ponto de vista de evolução do rebanho ao longo do tempo, mas pode não ser o melhor indicador do ponto de vista financeiro. Então a gente fez, né, esse trabalho, a gente aprendeu muita coisa com os dados, a gente viu que os rebanhos usam estratégias totalmente diferentes, e isso está sendo bastante interessante para a gente treinar os técnicos e os nossos estudantes. E aí a gente começou a estudar, né, algumas estratégias, algumas ferramentas que o pessoal da administração, o pessoal da parte de gestão faz. E aí outros termos que não eram comuns começaram a aparecer no nosso vocabulário, como uma análise SWOT. Você vai atender uma fazenda, tem o objetivo de vender 250 touros, você primeiro vai descobrir se é possível, qual que é o ponto forte da operação, qual que é o ponto fraco, o que você tem que corrigir, o que você tem que tomar cuidado. E isso trouxe para nós informações muito interessantes, porque aí você está ficando chato, aquele negócio de variabilidade, correlação genética, resposta à seleção, que é importante do ponto de vista de melhoramento, não tenho dúvida sobre isso, né? Só que às vezes é uma linguagem difícil da gente transmitir para os criadores. E quando a gente começou a olhar dessa forma, a gente viu que tinha projetos com potenciais muito grandes, projetos que precisavam de cuidados em alguns momentos, mas que a gente ia conseguir tratar isso e entregar para os selecionadores uma forma ou pelo menos um planejamento, pelo menos um projeto que atendesse às suas expectativas. O projeto está lá, agora vamos acompanhar, vamos executar, implantar e acompanhar. Então isso mudou muito a minha visão, né, de prestação de serviço, de extensão em função dessa demanda do setor privado, tá certo? E aí, pessoal, só para a gente, eu tirei as animações só para a gente ir mais rápido. O que eu gostaria de destacar para vocês de benefícios dessas parcerias com relação ao ensino, tá certo? A gente tem a demanda de atualizar conteúdos, né? Eu fiz melhoramento genético no ano 2000. Então, o meu professor nem sabia de seleção genômica. A gente tratava um pouco de marcador molecular, essas coisas, mas a seleção genômica, como é praticada hoje, não estava na nossa emenda. Imagina a quantidade de conceitos e de novas ferramentas que surgiram no ano 2000 para cá, e a carga horária da disciplina de melhoramento que eu fiz era de 120 horas, hoje é de 60. Então mudou totalmente a emenda, mudou a forma da gente se comunicar. Tá? Então essa proximidade com a indústria nos ajuda a priorizar o que é importante para um aluno de mestrado, para um aluno de graduação, para um aluno de mestrado, para um aluno de doutorado. Esses dias atrás eu recebi
a descrição de um cargo de uma empresa privada, que eu não atendia as demandas. Eu tenho 20 e poucos anos de formado, né? Eu não atendia as demandas que eles estavam exigindo. A gente tem que se mexer, a gente não pode querer, né, ficar sempre naquela zona de conforto, falando sempre das mesmas coisas. Você tem naturalmente acesso a recursos, maior conexão com o mercado, capacitação prática e formação de profissionais mais especializados conforme aquela demanda. Na parte de pesquisa, o que é mais interessante, maior aplicabilidade e aceleração da inovação. Nenhuma empresa privada investe num projeto se ela não estiver enxergando naquilo a possibilidade de ter um diferencial competitivo. E quando a gente tem a satisfação de ter uma pesquisa financiada por uma empresa privada, a gente tem muito mais responsabilidade. Eu não vou falar essa palavra que está gravando, mas quando a gente faz o atendimento direto ao criador, a gente tem alguns clientes, todos nós temos esse tipo de cliente. Só que alguns são muito exigentes e nos fazem sair daquela zona de conforto, que é um relatório para uma agência de pesquisa. Gente, eu tenho relatório atrasado desde 2018. Não tenho muito orgulho disso, tá? Mas, cara, ninguém vai arrancar meu sangue se eu não entregar. Agora, não entrego uma avaliação genética que era para ser entregue semana passada. O cara vai toda hora no seu telefone. E isso faz a gente se mover, faz a gente... E entrega ele olha o resultado lá e fala assim, esse bicho aqui não tá bom, não é assim não. Você vai... Aí você descobre que uma linha de comando que você fez tirou o fenótipo do bicho do banco de dados. Você tem que fazer. Então é assim que o negócio funciona. Tá certo? Quando você trabalha, e aí você é cobrado, mas você aprende, você dá a resposta. Tá certo? E isso te ensina demais. E naturalmente quando você tem uma postura, né, proativa, uma postura de transmitir aquilo para as pessoas que são seus principais clientes, eu tenho muito claro para mim que os meus principais clientes hoje são os estudantes da UFMG. Eles são os meus primeiros clientes. Então é para eles que eu tenho que direcionar energia para que eu aprenda e consiga transmitir informações mais precisas, certo? Mas isso aqui, gente, é muito interessante. Então a gente aprende, a gente forma pessoas mais capacitadas. É uma estratégia indireta. O professor é cobrado, ele tem que dar resposta, porque se ele não der resposta, ele está fora do negócio. Ele aprende e ensina os seus alunos. Eu gostei muito quando, acho que foi o Bob perguntou se tem algum estudante aqui, e eu nunca tinha levantado a mão. E realmente, nós somos estudantes permanentes. A gente tem que constantemente aprender, mudar, evoluir e não parar dentro desse processo. Esse processo, gente, ele tem, no caso da extensão, né, a gente tem a vantagem da gente trabalhar próximo. A gente faz as adaptações, a gente forma redes de colaboração. A gente sempre vai desenvolvendo parceiros e um parceiro coloca outro na roda, o negócio vai crescendo como se fosse uma bola de neve e não para, certo? E a gente, como professor, a gente tem que pensar sempre nisso. A gente sempre tem que incluir os nossos dentro desse processo. É assim que a gente forma muita gente boa, é assim que a gente aprende, é assim que a gente é lembrado, como a gente teve nesses 2 dias aqui, vários exemplos, né, de pessoas que passaram por aqui e que têm essa gratidão pelos professores. Não tem nada mais impactante para nós do que poder transformar a vida das pessoas. E pessoas que às vezes não tinham, a gente não sabe se o que aconteceu, né, é certo ou errado, mas quando você tem a possibilidade de impactar na vida de um professor, de um aluno, que chegou desacreditado na universidade, que chegou lá com uma falta de opção, e aquilo transformou a vida dela e transforma a vida das pessoas.
Isso é algo que não tem dinheiro no mundo que pague. Tá certo? Essa aqui é a minha turma de hoje. Essa aqui são as pessoas que eu ajudei a formar, que são o maior motivo de orgulho dentro da universidade hoje. Obrigado, pessoal.